Olá, amigos. Esse é mais um DBO Destaca. Apesar de tantos questionamentos e reclamações, pagar impostos é um dever, inclusive para os pecuaristas, independentemente de seu porte. Mas será que é uma forma efetiva e mais interessante de cumprir esse dever? Para tratar desse assunto, nossa entrevistada de hoje é Mariane Reis, advogada e sócia na Sartório Reis Advogados, um escritório especializado em direito tributário e aduaneiro. Seja bem-vinda, Mariane. Olá, obrigada. O que é um planejamento tributário eficaz para uma produção pecuária de futuro e sustentável? E quais os seus pontos-chave? O planejamento tributário é, em resumo, uma atuação que a gente faz de forma antecipada para que a produção pecuária possa eliminar ou diminuir tributos, mas tudo de uma forma totalmente ilícita, de acordo com a lei. Para um bom planejamento tributário, como o nome já diz, a gente precisa atuar antes, a gente precisa ter tempo. E, normalmente, também, a gente fala com o produtor pecuário e ele nos pergunta, o planejamento é saber se eu vou ser pessoa física ou pessoa jurídica, mas nem sempre é só isso. Para ter um planejamento efetivo, o consultor jurídico e tributário, ele precisa entender com profundidade como é a atividade daquele produtor rural, ele tem que ir até a propriedade, ele tem que entender como funciona dentro da porteira, para aí ele poder propor a melhor opção para aquela propriedade, para aquele negócio. Na nossa visão, esses são, então, os dois principais pontos-chave. E como que uma administração tributária bem feita pode proteger as operações comerciais da fazenda? A boa gestão tributária, ela é realmente muito importante para vários aspectos, né? Ela ajuda o produtor rural a entender melhor quais são os seus resultados e ela também permite que ele aproveite oportunidades, tanto oportunidades do mercado quanto oportunidades legais e tributárias. Então, um exemplo prático que a gente tem é que a gente tem alguns clientes que tinham bastante problema em tomar crédito, né? Então, eles tinham dificuldade lá no banco, por exemplo, em conseguir financiar um equipamento, um maquinário, porque eles não faziam uma declaração completa de todas as receitas e de todos os resultados da fazenda. E aí, o banco tinha dificuldade também em dar esse crédito. E quando a gente faz o nosso trabalho de gestão, faz todo esse planejamento, ele passa a declarar as receitas de uma forma mais correta, ele passa a organizar, fazer toda essa gestão financeira e tributária, e aí ele consegue prestar melhores declarações para o banco, ele consegue obter mais esses investimentos e, claro, melhorar as atividades da fazenda. Os problemas tributários, a complexidade tributária no Brasil sempre foi bastante acentuada. Agora, com a reforma tributária, o pecuarista pode ter alguma expectativa ou ainda vai ficar complexo por um tempo? A reforma tributária, sem dúvida, vai afetar bastante o agronegócio e a pecuária brasileira, né? E ela vai deixar isso complexo por mais um tempo. Então, a gente tem aí na reforma tributária um período de transição de pelo menos 10 anos, o que é um período bem grande, né? Então, durante esse período, o que vai acontecer? O pecuarista ele vai ter que continuar adaptado a esse sistema tributário atual, mas ele vai ter outras obrigações que a gente ainda não sabe quais são, mas ele vai ter outras obrigações do novo sistema. Então, a gente vai ter aí o que a gente chama de obrigações acessórias, né? Uma burocracia em dobro. Mas isso também é uma oportunidade de rever todo o negócio, o funcionamento dessa propriedade rural para aproveitar as oportunidades dessa nova reforma tributária e aproveitar oportunidades também do sistema atual. Então, é um sistema que vai trazer burocracia, mas que o produtor rural precisa cuidar bastante, porque a reforma tributária ela não tem como objetivo fazer com que recolha mais imposto, não é para ficar mais caro para o produtor. Então, ele precisa cuidar para utilizar esse novo sistema da melhor forma possível e em benefício das suas atividades. Quais os desafios para o produtor que exporta? O produtor que exporta, ele deveria ter vários benefícios fiscais, né? No Brasil, todas as exportações, elas deveriam ser incentivadas, mas a gente vê que, na prática, há alguns abusos que são cometidos, por exemplo, pela Receita Federal. Então, a gente sempre recomenda que o produtor rural que faça a exportação, ele também faça um planejamento tributário para verificar, principalmente com relação aos tributos que a gente chama de contribuição, se não há nenhuma cobrança indevida. E a gente tem aí uma questão que
ela é tributária e às vezes é só realmente uma questão aduaneira que está relacionada, que são as barreiras tributárias ou não tarifárias que são colocadas pelo país que é o país importador. Então, às vezes, o produtor brasileiro está exportando a carne para um outro país e esse país ele coloca sobretaxas no produto brasileiro. Ou, às vezes, ele coloca uma barreira não tarifária também, como as medidas sanitárias, e coloca uma série de restrições. Então, todas essas questões são necessárias quando você vai fazer o planejamento da sua atividade para verificar se elas realmente são devidas, se existe alguma medida, né, para se contornar esse problema e para isso não impactar nos resultados da produção rural. Você chegou a comentar comigo que um bom planejamento tributário ele ajuda o pecuarista a identificar oportunidades, né? Diante dessas mudanças legislativas aí, reforma e tudo mais, quais são essas principais oportunidades? A reforma tributária, ela traz alguma complexidade, né? Mas ela tem um novo imposto que é chamado imposto seletivo. E esse imposto seletivo, ele é seletivo em razão de dois critérios: produtos que são benéficos à saúde e ao meio ambiente. Então, a gente logo de cara percebe que isso afeta muito, né, a pecuária. Por quê? Se eu tiver um produto que ele é benéfico à saúde, que ele é benéfico ao meio ambiente, eu devo ter incentivos fiscais para essa produção. Então, assuntos como a utilização de bioinsumos, as práticas de manejo adequadas, são todos assuntos que podem influenciar e podem permitir que o pecuarista tenha ali incentivos fiscais. E uma outra questão que também está ligada a esses aspectos de sustentabilidade, de saúde, é o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas e Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis, que é um programa que veio por um decreto agora em dezembro de 2023 e que o Ministério da Agricultura e Pecuária já está instituindo um comitê e que vai trazer, então, diversos benefícios para aqueles pecuaristas que estão investindo, né, nessa conversão das pastagens degradadas. Isso vai trazer benefícios para que essas propriedades rurais se tornem mais sustentáveis. Em que medida que uma maior organização tributária da fazenda, do negócio pecuária, né, ajuda na aquisição de crédito? Ajuda bastante, porque o produtor ele vai ter os resultados organizados de uma forma com que qualquer investidor vai poder entender quais são os reais resultados daquela propriedade. E, além disso, sempre que a gente vai ter esse olhar jurídico e tributário para uma atividade, a gente vai buscar também fontes de financiamento. E essas fontes de financiamento, elas podem ser as mais diversas, né? Então, a gente tem linhas como o Fiagro, existe o BNDES e existem outras linhas de crédito que também são possíveis. E, claro, existe sempre a possibilidade também de se procurar investimentos particulares. Mas isso tudo sempre depende da propriedade rural ter uma boa gestão, né? O investidor, ele precisa confiar naquilo que está sendo declarado, ele precisa perceber que aquela propriedade está tendo uma gestão profissional dos seus resultados para poder investir. E isso se aplica, então, tanto a investimentos de fundos privados quanto públicos, né? E a tributação está sempre muito relacionada a essa transparência. Mariane, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigada, nós aqui agradecemos e estamos aqui sempre dispostos a trazer um pouco mais esse assunto para desmistificar o planejamento tributário e mostrar que ele tem muito a agregar aí para a produção pecuária brasileira, para ela ser uma produção pecuária cada vez mais próspera e sustentável. Eu falei aqui com Mariane Reis, advogada e sócia na Sartório Reis Advogados, um escritório especializado em direito tributário e aduaneiro. Esse foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO.